A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Há muitas pessoas aflitas, doentes emocionalmente, como resultado de relacionamentos quebrados e partidos no casamento, no relacionamento com os filhos, com os pais, problemas internos dentro da igreja, pessoas feridas, espiritual, psicológica e emocionalmente. O programa de hoje vai tratar desta matéria, a cura dos relacionamentos. Eu estou certo de que Deus tem uma palavra para a sua vida e para a sua família. O desejo do meu coração é que você chame toda a sua família e receba da parte de Deus esta mensagem que certamente há de marcar e abençoar a sua vida, a sua família e a sua igreja. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que nós temos hoje, no Verdade e Vida, a presença da doutora Rosa Maria da Silva. Ela é cirurgiã dentista, membro da Igreja Presbiteriana em Alphaville, São Paulo. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Doutora Rosa, como foi a sua experiência com Cristo? Sempre fui muito amiga dele. Quando criança, escrevia poesias para ele. E uma certa fase da minha vida, casada, com 3 crianças pequenas, o pai resolveu falar tchau. E eu falei para Jesus, preciso de você para valer na minha vida agora. Então, me dediquei à criação dos filhos, à minha profissão, e sempre sonhava em missões. Desde colégio de freira, quando era pequena, ouvia muitas histórias de padres, freiras na Amazônia, então sempre estava no meu coração isso. Então, eu, evangélica, então já conheci mais ainda para valer Jesus com a Bíblia, e me aprofundei nisso, e comecei a viajar em missões, usando a minha profissão, né? E para resolver, quando foi para resolver o que eu estudaria, eu perguntei para Jesus qual a profissão que eu mais poderia ajudar os meus semelhantes. E eu tive essa resposta, que seria a odontologia. Então, eu me dedico o máximo que eu posso nessa profissão, fazendo viagens missionárias como voluntária. Comecei a trabalhar com voluntariado desde 98, com a missão Asa de Socorro, fazendo atendimento a ribeirinhos, indígenas e caboclos da região norte do Brasil, nos estados do Amazonas, Pará, no estado de Goiás, atendendo o povo Calunga, descendentes de escravos, e da nossa história. E também trabalhei na FUNAI, aqui no litoral sul de São Paulo, atendendo 5 aldeias indígenas. E continuou e sempre aumentando ano a ano, passo a passo, fazendo mais viagens. Agora eu vim do Senegal, essa última viagem, né? E já há 3 meses viajando. Você foi para o Senegal, né, junto com o pessoal da PMT. E como foi a sua experiência lá no Senegal? Quais foram os fatos que impactaram a sua vida, que Deus lhe usou lá no Senegal? Bem, no Senegal a gente pode dizer que são 94% da população muçulmana. Eles é uma capa de religiosidade, porque no fundo eles são animistas, né? E tudo que se fazem tem que ser consultado, espíritos na Ilha Goré, tudo para ser feito tem que ser consultado. Então é muito forte esse lado deles. E dentro dessa religião, a gente pôde constatar quanto eles estão no escuro, nas trevas, e foi usada a nossa profissão, então, como estratégia para se chegar nos povoados, nos vilares, para se ter abertura a esse povo, né? Tão sofrido, com uma alimentação só diária, por falta de alimento mesmo, tão às escuras, tão presos a mandingas, a grigris, a patuás, tão no escuro, né? Então, é um povo que a gente realmente vê através da Bíblia que aquele versículo que fala, o povo que andava em trevas viu a luz. Então, o nosso trabalho é no sentido de estar adentrando esses vilares, trabalhamos em Dakar, em vilages, atendendo essa população carente. E o trabalho todo foi durante um mês, por volta de mais de 400 consultas. Qual foi o fato que mais lhe impactou
nessa sua viagem lá no Senegal? A fome que eles têm. A gente vê que uma população, Senegal é o norte da África, é uma população que eles realmente, eu pude sentir que eles estão prontos para aceitar de alguém falando de um Deus que é real, que é verdadeiro, que é verídico, que faz a diferença na vida. Eles estão prontos. E oxalá muitos missionários fossem levantados para atender essa população toda. Eles estão, a gente vê eles de boca aberta mesmo, num deserto, num escuro, nas trevas, clamando por um Deus real. Então você crê que o Evangelho pode prosperar lá, naquele país, desde quando as pessoas, à semelhança de você, como voluntária lá, possa também dedicarem a sua vida, indo lá? Faz a diferença, sim. É o Evangelho totalmente, que vai mudar esse povo, tirar esses costumes ligados a tradições antigas, à cultura deles, e colocá-los nas claras, né? Como se diz também na palavra de Deus que o meu povo erra porque lhe falta conhecimento. Então, que o Evangelho vai modificar com certeza. Há uma necessidade premente, urgente, de se falar de Deus para aquela população. E estivemos na cidade de Dakar, onde a gente pode, dados estatísticos constam de 400 mil crianças traficadas, vêm da Guiné-Bissau e perdidas ali, exploradas por marabus, que as colocam no trânsito, na circulação, para pedir dinheiro. E eu procurei a fundo saber por que isso, dessa exploração dessas crianças, e a resposta foi que eles precisam aprender a sofrer. Então, são exploradas. E a gente esteve trabalhando em Dakar, atendendo esses meninos de rua. Que a missão lá, o intuito dela principal é de triar essas crianças, de estar educando, evangelizando e fazendo-as retornar ao lar, à pátria, né? Tá bom. Muito obrigado, doutora Rosa, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Nós vamos ouvir essa música e voltarmos com a mensagem da Palavra de Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor.
alcançar. Eu quero tratar com você hoje sobre um dos assuntos mais relevantes, necessários e urgentes da vida cristã. Quero conversar com você sobre o tema a cura dos relacionamentos. Eu tenho certeza que você já passou por um dissabor, por uma tristeza, por alguma decepção em algum relacionamento que você manteve. Certamente isso provocou dor, por que não dizer decepção e até desespero no seu coração. As pessoas têm a capacidade de roubar nossa alegria, de tirar nosso entusiasmo, de nos ferir, de nos machucar e até de nos achatar emocionalmente. Na verdade, nós temos queixas uns dos outros. Nós falhamos, nós decepcionamos e as pessoas falham conosco e nos decepcionam. Os relacionamentos andam estremecidos dentro da família, no casamento, no relacionamento com os pais e os filhos e os pais. Há irmãos que moram debaixo do mesmo teto, são filhos dos mesmos pais, corre o mesmo sangue nas veias, mas dentro da própria casa parecem que são inimigos, vivem ferindo um ao outro, machucando um ao outro. Há pessoas que pertencem à mesma igreja, assentam-se ao redor da mesma ceia do Senhor, cantam no mesmo coral da igreja e vivem como pessoas inimigas, nutrindo mágoas, angustiadas, vivendo numa situação profundamente constrangedora, com relacionamentos estremecidos e até mesmo quebrados. Há muitos pastores e presbíteros que se assentam ao redor de uma mesa, como líderes da igreja, e essas reuniões se transformam em arenas de disputas, onde setas envenenadas são jogadas, e ali rompe-se a comunhão, perde-se a alegria, e as relações se tornam adoecidas, acabando com toda a alegria do relacionamento. Nós precisamos desesperadamente de cura nos relacionamentos. Na verdade, não há a mínima possibilidade de você ter uma vida saudável, emocional e espiritualmente, dentro da sua família, no seu trabalho, dentro da própria igreja, a não ser que você lide com a questão do perdão. Sem perdão, não há cura emocional. Sem perdão, não há comunhão com Deus. Sem perdão, não há possibilidade de existir comunhão fraternal. Eu concordo com C.S. Lewis quando ele disse que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É fácil você falar de perdão até ter alguém para perdoar. O perdão não é uma questão simples, mas é uma necessidade vital. O perdão é a asepsia da alma. O perdão é a faxina da mente. O perdão é você lembrar sem sentir dor. Perdoar é zerar a conta. Não significa não lembrar do fato ocorrido ou de não lembrar das angústias e sofrimentos do passado. Não é isso. Perdoar significa que você nunca mais lançará no rosto da pessoa a dívida que você perdoou. Perdoar significa que você não vai cobrar mais. E nem que também você vai sofrer mais. Perdoar significa espremer todo o pus da ferida. É você limpar a ferida, para que ela feche, cicatrize e você fique completamente curado e liberto.
Não perdoar uma falta de bom senso. Porque se você não perdoa, você não pode orar, você não pode adorar, você não pode ofertar. Se você não perdoa, você adoece. Se você não perdoa, você é entregue aos flageladores e aos verdugos da consciência. Se você nutre mágoa de alguém, esse alguém passa a escravizar você. Você vai tomar uma refeição e a pessoa se assenta com você e tira o seu apetite. Você chega em casa cansado e vai tentar conciliar o sono e essa pessoa torna-se o seu pesadelo. Você vai sair de férias com a sua família e a pessoa pega carona com você e estraga as suas férias. O perdão é uma necessidade imperativa. E o texto bíblico que quero abordar com você está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um o outro superior a si mesmo. Não tem em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Note você que a igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa. Paulo diz que aquela igreja era a sua coroa e a sua alegria. Aquela igreja foi, na verdade, a única igreja que associou-se com Paulo no sentido de sustentá-lo no ministério. Quando Paulo estava pregando na cidade de Tessalônica, aquela igreja mandou oferta para ele 2 vezes. Quando Paulo estava pastoreando a igreja de Corinto, e Corinto era uma igreja mão fechada, pão dura, que não pagava o salário do apóstolo Paulo, Paulo precisou trabalhar em Corinto para se sustentar. A igreja de Filipos mandou ofertas para Paulo pastorear a igreja de Corinto. Quando Paulo estava levantando ofertas para os pobres da Judéia, a igreja de Filipos, mesmo sendo pobre, rogou a ele insistentemente para ter o privilégio de participar daquela oferta aos santos de Jerusalém. Quando Paulo estava preso em Roma, a igreja de Filipos destaca o seu líder Epafrodito para sair de Filipos, ir a Roma, levar donativos para Paulo. Era uma igreja generosa e uma igreja com visão missionária. Mas aquela igreja tinha um grave problema. Os crentes estavam batendo cabeça dentro da igreja. A comunhão fraternal estava comprometida. Aqueles irmãos estavam trabalhando, mas alguns com motivação errada. Uns trabalhavam por partidarismo. Ou seja, eu trabalho desde que o meu grupo apareça, desde que os holofotes estejam no nosso grupo, desde que nós estejamos no palco sob as luzes da ribalta. Estavam fazendo a coisa certa, da maneira errada, com a motivação errada. Outras pessoas estavam trabalhando, mas para a sua autoprojeção, vanglória. Toda vez que alguém quer ganhar os louros, quer aplausos dos homens, quer projeção pessoal, mesmo fazendo a obra de Deus, está no lugar errado, com a motivação errada. Porque, na verdade, toda glória que não é dada a Deus é vanglória, é glória vazia. O único que pode e deve receber a honra, o louvor e a glória é o próprio Senhor Jesus. Na igreja de Deus, não há espaço para o culto à personalidade. Na igreja de Deus, todos nós somos nivelados no mesmo patamar. Nós somos servos. E a glória é do Senhor da igreja, do dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que o grande problema é que havia vaidade, presunção e soberba. E isso era o oposto de humildade. Nós temos que agir com humildade. O que é ser humilde? Não é nem estar além, nem ficar aquém. É você considerar o seu irmão superior a você. É você não pensar apenas em você, mas pensar também naquilo que é do outro.
É você se esforçar para ajudar o seu irmão, para abençoar o seu irmão, para fortalecer o seu irmão, para encorajar o seu irmão, para orar pelo seu irmão. O cristianismo é, sobretudo, relacionamento. Nós podemos cometer um grande erro de estar adoecendo os relacionamentos dentro da própria casa de Deus. Muitas vezes, o sofrimento mais profundo que você enfrenta não é fora da igreja, é dentro da igreja. Quando um estranho machuca você, fere você, fala mal de você, isso não tira o seu sono, isso não perturba a sua alma. Você não sabe quem é a pessoa, de onde ela vem, para onde ela vai. Mas quando um irmão seu, que convive com você, que vai junto com você à casa de Deus, que canta os mesmos hinos, que levanta aos céus as mesmas orações, que se assenta ao redor da mesa do Senhor para a comunhão, quando esta pessoa se levanta contra você e fere você, isso sim adoece o seu coração e perturba a sua alma. Há muita gente no meio do povo de Deus com coração amargurado. Há muitos líderes doentes, machucados e feridos. Há muitos soldados feridos no exército de Deus. E nós precisamos, urgentemente, cuidar dos relacionamentos dentro da própria igreja, dentro da própria família. Nós não teremos autoridade de pregar para o mundo que Jesus é o Salvador e Senhor, que nós somos a comunidade do amor, que quando a pessoa recebe a Cristo, ela encontra então a fonte de vida e uma família maravilhosa. Se nós não estamos resolvendo os nossos próprios problemas ao pé da cruz de Cristo, aprendendo a imitar a Cristo nas nossas atitudes. É por essa razão que o apóstolo Paulo vai evocar o principal dos motivos para nós termos relacionamentos sarados e curados, quando Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Note você que Jesus Cristo é Deus, Ele é o Filho de Deus. Ele, sendo Deus, se fez homem, sendo eterno, entrou na história, sendo exaltado e glorificado pelos anjos, veio ao mundo e se dispôs a ser pobre, nascendo numa manjedoura, crescendo numa carpintaria e morrendo numa cruz. Foi cuspido, foi zombado, foi humilhado. Mas diz a Bíblia, quando ele estava na cruz, os seus algozes, torturando-o emocionalmente, fisicamente, mas longe de devolver ultraje com ultraje, Jesus Cristo perdoa os seus exatores. E ora ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Note você que a única atitude correta de você agir é agir como Jesus, perdoando. Se você declarar guerra, quem declara guerra contra você? As feridas vão ser maiores, os traumas vão ser mais profundos, as dores vão ficar incuráveis. Mas quando você lida com perdão, você lida com uma força irresistível, porque você vai lidar com amor, e o amor tudo vence, diz a Escritura. A Bíblia diz que nós vamos ser conhecidos como discípulos de Cristo, não pela nossa ortodoxia, não pelo nosso conhecimento, não pelos nossos dons espirituais, não pela nossa capacidade, ou força, ou destreza, ou poder, mas nós vamos ser conhecidos pelo amor. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Como é necessário nós tratarmos dos relacionamentos. Talvez você que está aí me assistindo, está com o coração machucado e ferido. Quem sabe pensando até em divorciar-se. Quem sabe achando que não tem mais solução para o seu casamento e para o seu relacionamento com os seus filhos, ou com seus pais, ou com seus irmãos. Quem sabe você está pensando em abandonar a sua igreja. Quem sabe até pensando em abandonar o ministério. Quem sabe achando que o seu coração amargurado e triste não vai encontrar mais alívio, lenitivo, cura e restauração. Pois bem,
Volte-se para Jesus. Com Ele você pode aprender a perdoar. Com Ele você pode aprender a amar, até mesmo os seus inimigos. E então você experimentará uma cura gloriosa, uma terapia divina, que vai restaurar sua alma, que vai curar o seu coração, que vai trazer alívio e bênção para a sua vida, porque Deus é poderoso para reconciliar com você os seus próprios inimigos. Meu desejo é que Deus abençoe você, é que Deus restaure a sua alma, é que Deus cure o seu coração, é que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua igreja, para que você seja um ministro da reconciliação, alguém que vai curar feridas e não abrir feridas, alguém que vai reconciliar as pessoas e não separar as pessoas, alguém que vai ser um abençoador onde você está plantado. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A minha oração, o meu desejo sincero, é que o Espírito Santo de Deus tenha começado a fazer algo novo no relacionamento da sua família, da sua casa, esposo, esposa, pais e filhos. Essa é a minha oração, que comecemos a partir de agora uma jornada nova, onde Jesus seja o Senhor e o Salvador pessoal da sua vida e da sua casa. Essa é a minha oração. Esse é o meu desejo profundo e sincero. Nesse domingo, queremos que você visite uma igreja presbiteriana e bem próxima à sua residência. No seu estado, você pode saber onde tem uma igreja presbiteriana ligando agora mesmo para 0800 119 105, 0800 119 105, ou mesmo acessando o site da Igreja Presbiteriana do Brasil, www.ipb.org.br, e lá você procura lá, clicando lá para achar a igreja mais próxima da sua residência. Ou mesmo você pode visitar uma igreja genuinamente evangélica, onde a palavra de Deus esteja sendo pregada com fidelidade. E aí você visite, fale ao pastor que você é ouvinte do Verdade e Vida, e assim comece uma jornada nova, você e a sua família, aos pés do Senhor Jesus. Até o próximo programa, quando estaremos mais uma vez aqui com Verdade e Vida, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. O programa Verdade e Vida está disponível em DVDs e CDs para você assistir ou ouvir as mensagens em casa, no carro ou presentear amigos e vizinhos. Ligue agora para 0800 119 105 ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Se as linhas estiverem ocupadas, deixe um recado. Este DVD, com as mensagens do Reverendo Hernandes, Comunicação na Família, Se Deus nos ama, por que sofremos? Até quando devemos perdoar? E um clamor por avivamento, custa apenas R$30. Ligue agora para 0800 119 105 ou envie um e-mail verdadevida@ipb.org.br. Os recursos de vendas de vídeos e CDs são revertidos na produção e transmissão do Verdade e Vida. Verdade e Vida, espalhe essa boa notícia. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.